A língua portuguesa é considerada uma das mais complicadas para se aprender. As variações linguísticas são diferenciadas em 4 grupos: sociais, regionais, históricas e estilísticas. Ou seja, a nossa forma de se comunicar muda de acordo com vários fatores. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o professor Rômulo da Silva Vargas Rodrigues, ao vivo. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Então, tudo bem com vocês? Estamos bem, sim. Professor, então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o seguinte: a gente tem um país muito grande e a gente acabou de falar, né, que a nossa língua sofre variações de acordo ali com a região. Eu queria entender um pouco melhor do senhor como que isso acontece, né? Um país, então, de dimensões continentais, isso influencia mesmo na nossa língua? De que maneira? Com certeza influencia, né? Mas como você falou, não é o único fator de influência. O fator geográfico, o fator... Gente, eu tenho uma gatinha aqui, olha. Gravar em casa. Quer dar um bom dia aqui pra gente? É ao vivo. E ela voltou. Qual que é o nome dela, professor? Quer participar. Quer participar. É a Carla Camurati, essa aí. Carla, o nome da gata? Nome chique, né, Marina? Aí ela voltando de novo. Ela não vai parar. Vou pôr ela no colo aqui um pouco. Tá certo. Meu Deus. Olha só. Então, a língua não varia só no sentido geográfico, né? É um dos fatores, né, como você falou, mas Portugal, por exemplo, tem apenas 1%, né, do território do Brasil. É um país bem menor do que o Brasil. E, entretanto, lá tem variação linguística também, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes pensam que a variedade linguística, que Portugal tem uma uniformidade linguística, né? E essa uniformidade linguística é um mito. Todas as línguas sofrem variação, né? Independente do tamanho. Agora, como a geografia é um dos fatores de variação, com certeza no Brasil essa variação vai ser maior, porque as dimensões são muito maiores, né? Oi, professor Rômulo, bom dia para você, bom dia para a Carla também, sua gatinha que está aí participando com a gente. Olha, já está entrando mais gato aqui. Eles estão ouvindo vocês e estão ouvindo. Tá tudo tranquilo. Professor Rômulo, só 11. Ixi, Maria, muito gato. Conta pra gente, em relação a essas variações, o que leva uma língua a ter essas variações, né? A gente já viu aí que a questão das dimensões é um dos fatores, né? Mas o que leva a tantas variações assim? A língua portuguesa, por exemplo, né, ela vai sofrendo aí ao longo dos anos, né? A gente vai ver que ela vai mudando muito, né? O que mais influencia e por que são necessárias essas variações? Sim, a variedade linguística ela é própria da natureza da língua, né? Como eu disse, todas as línguas variam. E aí você vai ter um aspecto que é extra, que é fora da língua, né? Aspectos de fora da língua e aspectos internos. Então, nos de fora tem as questões de convivência linguística, né? Desde que a humanidade existe, que o ser humano se desloca de uma região para outra, né? E a língua é própria da nação, vamos dizer assim, é própria do povo, né? O determinado povo fala determinada língua. Então, quando há esses deslocamentos, seja por motivo econômico, né? A questão de, lá na antiguidade, buscar lugares que tinham mais caça, que tinham mais oferta de alimentos, mas depois vem o comércio, vem, né, já na modernidade, as grandes navegações, as colonizações, as grandes imigrações. Tudo isso leva à convivência, né? E hoje a questão tecnológica. Tudo isso leva à convivência de uma língua com outra. E nessa convivência, sempre uma língua vai influenciar a outra. Então, esses são fatores externos que levam à mudança linguística. Mas existem os fatores internos, né? Esses que o Wilker falou aí, né?
a questão do tempo, né, que seria o fator mais linear, mais constante, né, a mudança histórica, né, o tempo que vai levar a uma mudança, né, se a gente pegar, mesmo em Portugal, o português no seu nascimento ali, né, no final da Idade Média, início da modernidade, né, você vai ver que era um português bem diferente do português moderno, né, do português já de Camões. Se nós, do mesmo jeito no Brasil, né, formos olhar o desenvolvimento histórico, nós vamos observar a mudança, né, na língua portuguesa. Então, o tempo é um fator constante de mudança. Mas existe também a questão geográfica, né, que nós já falamos. Quer dizer, os grupos, né, como eu disse, a língua é sempre do povo. Então, o grupo quer sempre falar de maneira que ele seja... que dê unidade ao grupo, não é? E isso leva a um terceiro fator, que é o fator social. Então, as diversas categorias sociais, né, tanto a questão econômica, a questão escolar, a questão etária, né? Se você observar um grupo de crianças, você vai ver que eles têm questões na linguagem deles que não vai aparecer entre os adolescentes, né? E assim sucessivamente, entre os jovens, entre os adultos de meia idade e, por fim, entre os idosos. Cada grupo desse vai ter peculiaridades, né, na sua forma de usar a linguagem. Tá explicado. Então, tudo isso vai compor a mudança linguística. Tá explicado, professor. Tem muito a ver, então, com a questão da colonização, né? Os grupos que vieram, geralmente, eles trazem também da região algumas formas ali de se comunicar que acabam sendo incorporadas também ao idioma aqui do país. Sim, com certeza. Se você pensar, por exemplo, a questão do inglês no português, né, o tanto que nós sofremos, né, com essa colonização comercial, né, industrial, tecnológica, né, nós assimilamos muito inglês no português brasileiro a partir da tecnologia. Certo. Professor, em relação àquelas pessoas que acham a língua portuguesa complicadíssima, né? A gente, assim, né, que nascemos aqui no Brasil, né, desde que pequenos ali ouvimos falar, tudo é tranquilo, mas quando a gente vai estudar mesmo a língua portuguesa, é complicado, são muitas regras, né? A questão verbal, ela muda muito. Isso é natural, até mesmo para a gente, né, que somos nascidos aqui, que convivemos com a língua portuguesa. Imagino para os gringos, né, que vão aprender Sim. o português. Essa dificuldade, ela é comum e ela é, assim, explicável, né? A gente entende essa dificuldade porque realmente é uma língua que ela é muito complicada. Olha, como falantes nativos, né? Quando nós dizemos, alguém diz que acha complicada a língua portuguesa, na verdade, essa pessoa não pode estar se referindo à língua portuguesa, à própria língua, porque o que acontece conosco? Como falantes nativos, nascidos no Brasil e tendo sido expostos à língua portuguesa na infância, tendo adquirido essa língua portuguesa, ela, por assim dizer, faz parte da nossa mente. Ela participou na formação do nosso cérebro. Então, nós não temos como julgar essa língua como difícil ou fácil. Então, quando um falante nativo diz que a língua portuguesa é difícil, ele está se referindo ao que nós chamamos tecnicamente de língua da escola, né, que muitos chamam de língua padrão. É aquela língua que se vai aprender para escrever e para usar em situações mais formais, né? Aquela língua que a gente fica procurando o erro, né? Essa é a língua difícil, né? Para um falante nativo, a língua, né, como você falou, né, a língua que a gente chama de língua materna, né, aquela língua que foi adquirida, aquela porção de língua que foi adquirida na infância, ela não pode ser difícil,
Porque é a língua da pessoa, né? Ela desde a mais tenra infância, ela se expressa nessa língua e ela pensa nessa língua, sobretudo, né? Essa língua é a formadora do conhecimento dessa pessoa, é através dela que ela forma o seu conhecimento. Agora, com as outras camadas de língua, porque uma língua, como eu disse, ela, na verdade, né, quando você coloca na perspectiva histórica, não existe uma uniformidade, não existe uma língua portuguesa. Historicamente, nós temos várias línguas portuguesas, né? Basta observar as diferenças regionais, não é? As diferenças quando não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, né? São 11 estados que falam, né? 11 países que falam a língua portuguesa, né? 9 são mais... Em 9 desses países a língua é corrente, né? Nos outros ela é de grupos pequenos, minoritários, mas são muitos, em muitos lugares. E em cada um desses lugares ela vai ter várias camadas, vamos dizer assim. Então, se a pessoa quer, né, dominar melhor a língua escrita, né, a forma escrita da língua portuguesa, e é essa a língua que ela acha difícil, ela deve ler mais, né? O conselho que eu posso dar é esse, né? Leia mais, mas não apenas ler. Leia prestando atenção nos fatos linguísticos, olhando para as letras e olhando para a maneira como o autor construiu o sentido usando as palavras, né? Agora, para o falante de língua estrangeira, aí sim, aí a nossa língua ela apresenta alguns desafios, né? Mas veja, todas as línguas apresentam os seus desafios, né? No caso do português, o desafio pode ser fonético, né? Nós temos muito mais fonemas do que o inglês, né? E isso pode ser um problema, né? Quando nós vamos estudar francês, nós temos uma facilidade maior com o francês do que uma pessoa de nacionalidade inglesa, né? Assim, ou americana, que tem como língua natal o inglês. Porque o francês tem mais fonemas ainda do que o português, né? Então, vai ter dificuldade. Nós, por exemplo, não temos muita dificuldade com o espanhol, né? Que eu acho curioso, mas os hispânicos vêm para o Brasil e continuam falando espanhol, né? Porque o português tem uma assimilação, quem fala português assimila muito bem o espanhol. Uma outra questão que não vai entender, né? Aí há uma adaptação e logo o espanhol simplifica o seu modo de falar e nós continuamos falando português e a gente se entende. Mas com o inglês não é possível, né? E já para o inglês, por exemplo, o brasileiro vai ter muita dificuldade com a categoria dos verbos, né? Porque a forma de construir o verbo em inglês é diferente da forma portuguesa, né? Dependendo de como a gente olha, achar um ou outro mais fácil ou mais difícil é muito relativo, né? Eu, por exemplo, acho a forma portuguesa mais fácil, né? Que é a forma francesa, a forma espanhola, são similares, né? Que é essa do paradigma. Aquele negócio do inglês de construir o verbo com verbos modais, eu fico louco com aquilo. É bem diferente mesmo, né, professor? Quero agradecer, viu? Pelo seu tempo, agradecer pela sua participação aqui. Foi ótimo esse bate-papo sobre a nossa língua portuguesa. Todo dia a gente tenta aprender um pouquinho mais, tenta explicar um pouco mais aqui no programa. Conversar com o senhor ao vivo hoje foi muito bom, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço para vocês, um abraço para todos os telespectadores aí da TV Pai Eterno. Outro abraço especial para o senhor. E é isso, né? Viu aí, né, Marina? Deu para perceber que são vários os fatores que influenciam aí na nossa língua. Por isso que se a gente for lá para o sul, a gente fala alguma palavra lá, pode ser que eles não entendam. Se a gente chegar lá no norte e falar, eles vão entender. Parece que a gente está em dois países completamente diferentes. Tem muita diferença sim, né? A gente entendeu um pouquinho, né, dessas variações agora, o professor Romulo explicou pra gente não julgar tanto, né? Às vezes a gente fica com essa coisa que a língua portuguesa é complicada demais, muita gente fala isso, né? Então, aos poucos a gente vai tentando quebrar isso aí, e é claro, com a ajuda dos nossos professores, né?